Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre gravidez e exercício. Será que grávida pode fazer exercício? E se puder, que tipo de exercício pode fazer? O que é proibido? Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica em Forma. A primeira providência que uma gestante precisa tomar é consultar um médico, um obstetra. Ele vai fazer todo o acompanhamento da gestação até o parto. E vai solicitar exames, vai verificar durante todo esse período a saúde tanto da gestante quanto do bebê. E é esse obstetra que vai dizer para você se você está ou não liberada para fazer exercício. E aí vem a pergunta, quais os tipos de exercício que uma gestante pode fazer? Ela pode fazer qualquer tipo de exercício? A resposta para isso é depende. Depende de que tipo de exercício que ela fazia antes de engravidar. De maneira geral, uma pessoa que tem uma vida ativa, uma mulher que tem uma vida ativa, que pratique atividade física, ou que pratique algum esporte, não precisa parar de fazer essa atividade que ela fazia antes, de parar de praticar o esporte que ela praticava antes porque ficou grávida. Gravidez não é doença, a não ser que exista uma restrição específica que tenha sido passada então pelo médico. Caso essa restrição não exista, a única recomendação que a gente tem é que se diminua um pouco a intensidade desses exercícios. Mas veja bem, a intensidade ela vai depender do nível de condicionamento físico de cada mulher. Para um atleta, fazer um exercício de intensidade moderada, o exercício que é de intensidade moderada para um atleta, para uma pessoa que faz atividade física corriqueiramente, ali 2 vezes por semana, antes de ficar grávida, pode ser extremamente intenso. Então, assim, tudo vai depender da condição física e do tipo de atividade que essa mulher fazia antes de engravidar. Pensando assim, a maioria dos exercícios eles podem ser continuados durante a gestação. E vem a pergunta, até quando? Não existe um limite, pode ser até a data, até o dia do parto. Desde que a gestante ela tenha aquela liberação que eu falei e que ela se sinta bem fazendo exercício. O que a gente pode dizer além disso são alguns cuidados e algumas restrições. É o que eu vou falar agora. Aquelas mulheres que praticam esportes em que colisões elas podem ser frequentes ou então quedas, essas sim precisam considerar a interrupção dessa atividade, a troca dessa atividade por uma outra, não pela atividade em si, mas por esses riscos, Vamos considerar agora os riscos do exercício para a gravidez, considerando que a gente está falando de uma mulher que tenha liberação médica, que não tenha nenhuma restrição para fazer exercício e que já pratique exercício regularmente, como, por exemplo, acontece com as atletas. Esses riscos seriam colisões e quedas em atividades competitivas e de contato, lesões articulares em exercícios com movimentos repentinos ou saltos, lesões articulares em movimentos com amplitudes extremas, seja na extensão ou na flexão, pela frouxidão natural do tecido conjuntivo durante o período de gestação, embolia fetal em decorrente da prática de mergulho, problemas respiratórios e de aporte de oxigênio para o feto causado por exercícios aeróbios realizados em altitude e obstrução do retorno venoso nos exercícios de barriga para cima após o 3º trimestre. Esses, então, são os principais riscos da prática de exercícios em mulheres saudáveis quando elas estão grávidas. E o que não impede, então, que se faça exercício, basta que se evite essas condições aí que foram citadas, como, por exemplo, não fazer nenhuma atividade e que tenha risco ali de uma queda ou de uma colisão, como nos esportes de contato, não fazer exercício em lugares muito altos, de altitude elevada,
não fazer exercícios de barriga para cima no último trimestre, né, no terceiro trimestre da gestação e assim por diante. Então são cuidados que um profissional de educação física, ele vai saber e vai conseguir te orientar. Você não precisa, é bom ter conhecimento sobre isso, mas você buscando o auxílio de um profissional de educação física, ele vai saber dar a orientação correta sobre todos esses detalhes. Além disso, é claro, todas aquelas restrições que forem passadas pelo seu médico. Isso precisa ser respeitado. E é sempre bom lembrar de todos os benefícios que o exercício traz durante a gestação. E não são poucos. Eu vou dar alguns exemplos. A redução e a prevenção de lombalgias, né, de dor ali nas costas, na região lombar, em função da orientação da postura correta. O exercício ele também vai minimizar a ocorrência de dores nas mãos e nas pernas, que geralmente ocorre durante o terceiro trimestre, em função da diminuição da flexibilidade das articulações. Também reduz o estresse cardiovascular. Nas gestantes que apresentam diabetes gestacional, a atividade física ela vai contribuir para manter o nível da glicemia. A atividade física, o exercício, também vai contribuir sobre o aspecto emocional, tornando a gestante assim, mais autoconfiante, mais satisfeita com a sua aparência. Também diminui o risco de nascimentos prematuros, porque regula e fortalece a musculatura pélvica. Também diminui o risco da necessidade de realizar cesariana. As gestantes sedentárias, para ter uma ideia, elas têm um risco 4,5 vezes maior de nascimentos por cesárea do que aquelas que são fisicamente ativas. A atividade física durante a gestação ela também contribui para que as gestantes tolerem melhor o trabalho de parto. Né? O trabalho de parto é extremamente cansativo. Isso vai ajudar você tendo um condicionamento físico melhor se o trabalho de parto ele for mais prolongado. E as gestantes ativas, principalmente desde o primeiro trimestre, elas tendem a ter bebês com peso normal. Vale lembrar que o aborto espontâneo ele não tem relação com o exercício, com a atividade física diretamente, mas ele pode ter relação com a intensidade desse exercício. Então, é importante que mesmo que você tenha o hábito, né, de fazer exercício, de praticar atividade física, que essa intensidade, como eu disse lá no início do vídeo, ela seja diminuída, ela seja adequada para essa sua nova condição, até que você tenha o bebê e possa retornar às suas atividades normais. Uma outra questão que é importante pontuar é que cada gestante vai ter uma reação diferente e essa gestante, para cada uma das gestações dela, isso também vai ser diferente. Isso vai depender de vários fatores. Eu vou dar como exemplo o que aconteceu comigo. Eu tenho 2 filhos e a minha primeira gestação eu fui mãe adolescente, aconteceu ali entre os 16 e 17 anos e foi uma gestação absolutamente normal. Eu era atleta de ginástica olímpica, eu treinei até os 2 meses, quase 3 meses de gravidez, porque eu não sabia, não desconfiava que eu estava grávida. Depois, obviamente, interrompi por ser uma atividade que envolve ali risco de queda, uma atividade que envolve uma série de riscos ali em relação à barriga, né? Podia bater, podia me machucar. E continuei fazendo as outras atividades que eu fazia. Na época, isso já vai para 30 anos, eu fazia ginástica aeróbica também. E eu mantive essa minha rotina de ginástica aeróbica até praticamente os últimos 3 meses, né, de gravidez. O que aconteceu é que a barriga começou a ficar pesada, né? Então eu fui reduzindo, fazendo, na época tinha divisão assim, de ginástica aeróbica de alto impacto, de baixo impacto. Eu fui reduzindo, fui optando por fazer então a de baixo impacto, diminuir os saltitos, não fazia mais nenhum exercício que eu pulasse muito, porque me incomodava. E já ali dos últimos 2, 3 meses, eu parei totalmente com a ginástica aeróbica e passei para a piscina, fui fazer hidroginástica, mas uma hidroginástica que não era com foco em gestante. Uma hidroginástica que tinha uma turma bem ativa, um exercício que era bem pesado até. Mas isso porque eu estava super habituada, eu tinha vida de atleta. Já na segunda gestação foi totalmente diferente.
eu sentia incômodo, né, na região lombar. Embora eu tivesse ali, a princípio, a liberação do meu médico para fazer exercício e fosse ativa, já não era mais atleta, mas era fisicamente ativa, né, fazia atividade física, fazia exercício regularmente, não me sentia bem disposta. E aquilo incomodava, não gostava nem de fazer caminhada. Quando se descobriu, então, num dos exames, que era uma gravidez de risco. Eu fui internada, fiquei internada 2 vezes e tive proibição total de fazer qualquer tipo de esforço. Eu não podia nem caminhar. Eu passei praticamente a gestação inteira deitada numa cama. Então, veja, a mesma pessoa com um nível de atividade física, a princípio de atleta, depois um nível razoavelmente bom, e que teve 2 gestações em termos de atividade, né, física, de exercício, totalmente diferente, um tranquilo e a outra totalmente cheia de restrições. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aproveitado essas informações. Se ainda não assinou o canal, aproveita para assinar agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Um abraço e até a próxima! www.fiqueinforma.com. Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, Twitter e Google+.